No último vídeo nós refletimos sobre o estado da humilhação de Jesus, que vai desde a concepção de Jesus até o seu sepultamento. Graças a Deus que essa história não termina ali. Cristo vive. E agora nós temos a alegria e a certeza de que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E esse estado da exaltação de Jesus é retratado pelo apóstolo Paulo na continuação daquele texto de Filipenses, capítulo 2. Agora, a partir do versículo 9, diz que por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, pois nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Agora, nesse estado da humilhação, nós temos então a garantia que em Cristo, Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E dentro desse estado da humilhação, um dos aspectos logo que nos chama a atenção é por que Jesus desceu ao inferno. Talvez essa é uma das grandes dúvidas que surgem nesta manhã da Páscoa. E o que parecia derrota, na verdade, né, para as mulheres, para os discípulos e para todas as pessoas que estavam testificando e testificaram na Sexta-feira Santa, na verdade foi a maior vitória da humanidade. Jesus, como diz lá 1 Pedro, capítulo 3, ao descer ao inferno, ele vem para declarar, para pregar, para anunciar que ele é o vencedor da morte, do pecado e sobre todo o domínio do inferno. Agora, Cristo nos comprou com seu sangue na cruz. E o que isso significa para nós? Que quando Cristo ele ressuscita, no terceiro dia, significa que agora Jesus é o Senhor. E essa é a maior declaração de fé que a gente pode ter, que Jesus é o Senhor. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, porque Ele é o Senhor que venceu a morte em nosso lugar, a gente não precisa ter mais medo da condenação, nós somos libertos disso, para que, por causa da ressurreição de Cristo, nós também possamos ter a garantia e a esperança da nossa ressurreição. Então, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu vou deixar quando a gente falar sobre o terceiro artigo do Credo, que vai falar especificamente da ressurreição do corpo e da vida eterna. Depois de ressuscitar, Jesus ficou 40 dias vivendo aqui entre nós. Ele apareceu para os discípulos, para as mulheres, para uma grande multidão, enviou a igreja. Ao subir aos céus, no dia da ascensão, ele envia a igreja dizendo: vão a todos os povos do mundo, batizem, ensinem, façam discípulos, mas o mais importante, eu estarei com vocês em todo esse tempo. Eu estarei com vocês em todos os momentos. E quando ele sobe aos céus, ele está sentado agora à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que isso significa? Será que é um lugar, uma cadeira, sentado de fato ao lado de Deus? Prestem atenção todas as vezes que vocês observarem a direita do Pai, a destra do Pai. Quando tem essa linguagem, e quando vocês perceberem isso nos textos, isso demonstra um lugar onde Deus age em misericórdia, intercede por nós, cuida de nós através da sua igreja. Então, quando a gente tem essa expressão à direita do Pai, sentado à direita, é porque Deus está de fato cuidando e agindo, preservando a sua igreja e cuidando de cada um de nós, até o dia quando Ele retornar para julgar os vivos e os mortos. De fato, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas Deus nos convida a sempre estar preparados, estar prontos a entregar as nossas vidas e confiar que Ele está cuidando de cada um de nós. E quanto aguardamos com esperança, com coragem, com esperança, porque não precisamos mais viver com medo, porque Jesus ele venceu a morte e ele venceu o diabo para nos dar o perdão, a nova vida e essa esperança. Agora, quando a gente finaliza, esse estado da exaltação de Jesus, o que isso significa para você? O que isso pode te consolar ou ensinar? O que significa a ressurreição de Jesus? Que mensagem ela traz para nós? O que significa dizer que Jesus está sentado à direita do Deus Pai? O que essa mensagem te ensina? E quando a gente ouve que Jesus vem para julgar os vivos e os mortos, isso te gera angústia ou consolo? Vamos pensar um pouquinho mais sobre essas perguntas, finalizando então o segundo artigo do Credo Apostólico.